meu nome é Manuela Oliveira, sou graduanda em Pedagogia pela instituição UNEB. Bem, irei falar brevemente sobre as disciplinas estudadas no semestre anterior. Quais foram essas disciplinas? Nós tivemos as disciplinas Políticas Públicas e Educação, que foi uma disciplina de suma importância, visto que foi através dela que pudemos ampliar a visão de toda a questão que norteia o processo educativo, bem como quem são os responsáveis, pelos avanços ou pelas transgressões que ocorrem na área educacional. Tivemos também a disciplina Literatura Infantil, que foi uma disciplina muito prazerosa, muito gostosa, que nos trouxe à tona a nossa história de vida como leitora, quando nos proporcionou as atividades que perguntava quem foi que leu para você a primeira historinha, ou você se lembra de alguma história infantil. Então foi super bacana, porque foi através da leitura, da literatura infantil, que nós podemos enxergar e ver a importância da leitura na vida de uma criança. Porque, por exemplo, nós somos adultos, mas nós lembramos a sementinha que foi plantada em cada um de nós. Quando fomos perguntados, você se lembra da primeira história que você leu? Cada um de nós se lembrou ou recordou quem foi que contou ou coisas do tipo. Então, assim, foi muito importante, porque foi através dela que a gente pode perceber que se a gente, quanto adulto, se lembrou, porque uma criança que a gente vai contar também não vai se lembrar. Então, foi muito importante, porque trouxe à tona que a gente deve ler para a criança, que a gente deve incorporar os personagens da história, que a gente tem que ter um comportamento leitor para que a criança se espere na gente e possa aguçar o interesse pela leitura. Nós tivemos também os fundamentos de metodologia da matemática, que trouxe à tona a importância dos jogos e da ludicidade na educação infantil. Nós podemos ver que, através das brincadeiras, as crianças podem aprender. Se nós pensarmos, toda criança em seu contexto, em seu seio familiar, ela já brinca. Desde cedo, a mãe já canta as musiquinhas, que com certeza tem números ou tem sequenciação. Então a criança já vem para a escola para brincar na educação infantil e junto com brincar ela vai aprender. Porque nós sabemos que a educação infantil também é a etapa básica da educação fundamental. Então a gente tem que juntar brincar com aprender. E se a gente souber utilizar brincadeiras adequadas às singularidades e à maturidade de cada uma dessas crianças, com certeza a gente vai inserir nelas a função social da matemática. Porque, por exemplo, se a criança se utiliza de um joguinho na sala de aula para aprender a contar, lá fora ela vai saber dizer ao coleguinha quantos anos ela tem. Então ela está exercendo a função social da matemática. A matemática está servindo para o convívio social dela. Nós tivemos também um estágio supervisionado, que acredito que tenha sido assim, uma das fases mais importantes, porque foi através do estágio que nós pudemos levar a teoria para a prática, o que aprendemos na sala de aula para o contexto escolar junto com as crianças. Aí a gente faz uma relação. Estudamos literatura infantil, que foi que nós levamos de literatura infantil para o contexto escolar, para essas crianças. Nós podemos ver que a gente usou a importância da leitura, a gente escolheu um gênero textual bacana, levou para a criança ouvir, incorporamos personagens, nós adquirimos um comportamento leitor que refletisse no aluno o desejo de aprender. Poxa, mas a prova é tão bacana, eu vou aprender também. Então é a partir de você, do seu comportamento leitor, que a criança ela se espelha e aguça o interesse pela leitura, sem contar que através das historinhas, elas recontam, ela faz um reconto da história. Ela conta pro coleguinha, quando chegar em casa ela vai contar, mamãe, a Pró contou essa história, foi tão bacana, deixa eu contar pra você. Então a criança aprende a produzir o reconto, não da forma escrita. Quando a gente fala em educação infantil, a gente fala mais em oralidade. Então a criança ela desenvolve a oralidade, ela desenvolve a interação dentro da sala de aula, porque ela vai se comunicar e vai contar pro coleguinha a história, ou até acrescentar, porque a criança tem imaginação muito fértil, ela vai acrescentar, ela vai desenvolver a oralidade, a interação, a comunicação, o diálogo, então é muito bom. Aí a gente vai prestar atenção assim, o que foi que a gente juntou todas essas disciplinas e vamos agora para seminário integrador, que é uma disciplina muito importante, porque é uma disciplina reflexiva, é uma ferramenta de reflexão onde entorna todas as disciplinas. O que foi que a disciplina de políticas públicas acrescentou para mim? Literatura infantil, estágio supervisionado,
matemática. Então, através do seminário, a gente coloca em prática, a gente fala, a gente comunica para todos o que foi que a gente aprendeu enquanto educadores. No que é que essas disciplinas vão me tornar melhor na minha prática pedagógica, já que eu tenho que estar apta a ensinar crianças de educação infantil. Então, assim, o seminário integrador, ele elenca todas as disciplinas e nos fazem pontuar as disciplinas mais importantes. Por exemplo, se a gente for pensar em matemática, em fundamentos da matemática, nós aprendemos que, através de objetos, de pecinhas de encaixes, de torres também, que montam seriação, ordenação na cabeça da criança, nós conseguimos, através do lúdico, que a criança aprendesse a contar, ou que a criança aprendesse a agrupar, ou seriar, ou ordenar. A literatura infantil, a gente fez uma boa leitura e a criança aprendeu a recontar, a criar o seu reconto, a contar a partir do que ele aprendeu, a contar a partir do que ficou na cabecinha dele. Então é muito importante, foi assim um semestre muito importante, o estágio supervisionado, eu acredito que a gente aprende a ser professor de verdade quando a gente está em sala de aula. Teoricamente a gente aprende tudo, mas é na prática, é lidando com as diversidades, é lidando com os conflitos, com as diferenças sociais, com as dificuldades que existem em crianças que têm a maturidade mais lenta, existem crianças que têm a maturidade mais avançada. Então é dentro do contexto de sala de aula que o professor se torna um professor formador, de crianças reflexivas, de crianças autônomas. É através de toda a experiência que nós colocamos a nossa vida, eu costumo dizer, de educadora, reflexiva, a partir do momento que você lidar com muitas adversidades. A gente pode notar em sala de aula, por exemplo, nós temos sala de aula superlotadas, com muitas crianças. A gente tem que entender que cada uma daquelas crianças tem um seio familiar diferente, tem uma estrutura diferente, e é a partir do nosso olhar enquanto educador, eu sempre falo assim, educador e humanizado, a gente tem que ser humanizado, a gente tem que... Mas o meu aluno hoje, ele tá um pouco quietinho, mas ele é tão inteligente, o que será que está acontecendo com ele? No que é que eu posso acrescentar para que esse aluno ele venha melhorar? Porque ele não era assim. Então o professor da educação infantil, eu costumo dizer que ele é um processo constante. Por que constante? Porque a educação infantil é o primeiro contato que a criança tem depois do seio familiar. Enquanto ela está no seio familiar, ela não teve contato, mas quando ela sai do seio familiar para ser inserido na educação infantil, o primeiro contato dela é com pessoas estranhas, com pessoas que ela nunca viu, com crianças de religião diferente, de crenças diferentes, e aí entra a ação do professor, com afetividade, com carinho, com amor, criar na criança o sentimento de respeito. Respeito às diferenças, respeito às particularidades de cada um, seja de gênero, de étnico-racial, de sexualidade. Então, assim, a educação infantil é o primeiro passo para que a criança ela tenha avanços na educação, no fundamental, que depois da educação infantil vem o fundamental. Então, é a etapa básica. Então, a gente tem que aprender a lidar com as diferenças, a estudar, a pesquisar, mas eu estou na prática, tudo bem, a gente está na prática, por enquanto a gente está na prática, mas a gente vai ter outras experiências em contexto de sala de aula e é preciso que a gente aprenda a lidar com as diferenças. Eu sempre comento que o estágio de educação infantil me acrescentou como pessoa e como profissional, porque as disciplinas que eu estudei me fizeram refletir sobre o papel do professor e no que é que a gente aprende. A gente aprende com a realidade, a gente aprende com a realidade das crianças, com a realidade do contexto de aula. Eu agradeço pela atenção a todos, boa tarde.